é isso. Todos os representantes do reino monoero, eles são procariontes, ou seja, eles não têm uma membrana nuclear separando o núcleo do citoplasma. Vimos que eles podem ser autótrofos, como algumas bactérias que realizam o processo de quimiossíntese e fotossíntese bacteriana. Podem ser heterotróficos, né? Podem ser aeróbicos, que são aqueles que utilizam o oxigênio para quebrar a glicose e produzir energia. E tem aqueles que não utilizam o oxigênio para fazer essa quebra de glicose e produzir energia, sendo, portanto, bactérias fermentadoras, não é isso? E estudamos também na aula passada a célula bacteriana, que essa célula bacteriana, como nós vimos, é uma célula cheia de detalhes, é uma célula que tem suas particularidades que vocês devem saber, é exemplo dos mesossomos, que atuam como estrutura responsável pela respiração bacteriana. Vimos também a parede celular, que é formada por mureína ou peptidoglicano. Vimos cada uma das estruturas separadas da célula bacteriana. Hoje, a gente vai ver a forma de obtenção de energia dessas bactérias. Como é que essas bactérias elas fazem para obter energia para a sua sobrevivência, já que elas podem ser heterótrofas ou autótrofas, certo? Então, vamos lá. Em relação à obtenção de energia, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Vamos estudar primeiro as bactérias que são heterótrofas, certo? As bactérias heterótrofas, gente, é aquelas que não produzem alimento. Elas não conseguem produzir o próprio alimento, elas têm que obter o alimento do meio no qual elas estão. Em relação a essas bactérias, nós temos aquelas que são saprófitas. Ou como nós também chamamos de decompositoras. Então, eu tenho lá, minha bactéria, ela não produz o próprio alimento, ela pode se alimentar de restos de organismos mortos. Se alimentam de restos de organismos mortos. Essas bactérias, lá na cadeia alimentar, quando a gente estuda a cadeia alimentar, a gente vê, né? Nós temos a base da cadeia alimentar, que são as plantas, e nós temos os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos animais, são aqueles que se alimentam das plantas, temos os consumidores secundários que se alimentam dos primários, e assim sucessivamente até chegar no topo da cadeia alimentar, que são os decompositores. Aí nós vamos ter, gente, bactérias que não conseguem produzir o próprio alimento, que são essas bactérias aqui, ó, essas bactérias saprofíticas, são as bactérias decompositoras, que vão se alimentar de restos de organismos mortos, certo? Então, essas bactérias não conseguem produzir o seu próprio alimento, e por não conseguirem produzir esse próprio alimento, vão se alimentar através do processo de quê? Vão se alimentar, gente, através do processo de decomposição. Vão se alimentar dos restos de organismos mortos, como aqui na imagem. Ele não consegue, essa bactéria aqui, ela não consegue produzir o próprio alimento, e por não conseguir produzir o próprio alimento, ela faz esse processo de decomposição.
vai quebrar essa matéria orgânica, porque o nosso corpo ele é formado de matéria orgânica, né? E vão quebrar essa matéria orgânica e vai servir de alimento para bactérias e fungos. Aqui, ó, tem um cachorrinho, né? Ele já morreu. E esse cachorrinho aqui, que foi de alguém um dia ou não, ele vai servir de alimento para essas bactérias. Aqui, ó, nós temos uma colônia de bactérias. E essa colônia de bactérias são bactérias decompositoras. São bactérias que vão se alimentar dos restos de organismos mortos, de animais e plantas. Vão quebrar essa matéria orgânica e utilizar essa matéria orgânica como fonte de alimento para si e vão devolver para o meio ambiente a matéria inorgânica, certo? Então, primeiro tipo de obtenção de alimento das bactérias são aquelas bactérias decompositoras. São aquelas bactérias que nós chamamos também de saprofíticas, que vão se alimentar de restos de animais e plantas mortos para realizar esse processo de decomposição, quebrando a matéria orgânica e liberando matéria inorgânica que vai voltar para o solo. Por isso que na Bíblia diz, né, do pó vieste, ao pó retornarás. Porque depois que a gente passa por essa decomposição aqui, só fica o pó, que é matéria inorgânica, certo? Então, a primeira forma que essas bactérias utilizam como fonte de energia é a decomposição, certo? Aqui, ó. Essas bactérias saprofíticas ou decompositoras, certo? Por isso que quando uma pessoa morre, a gente vai lá e bota um baldezinho de gelo com as casquinhas de laranja e limão embaixo do caixão, para evitar o mau cheiro. Por que esse mau cheiro? Porque quando a pessoa morre e entra no processo de decomposição, essas bactérias vão começar a fazer essa decomposição e quando o corpo vai se decompondo, ele vai ficando com aquele mau cheiro. Tá certo? Compreendido até aí? Então, eu tenho bactérias decompositoras, bactérias que vão se alimentar desses restos de organismos, certo? Aí eu vou ter também, gente, as bactérias que não conseguem produzir o próprio alimento, mas elas vão conseguir fazer um outro tipo de processo, que é um processo chamado de parasitismo. Ok? O parasitismo, vocês também já devem ter ouvido falar. O parasitismo, ele é uma relação ecológica desarmônica. O que é desarmônica? É aquela relação que não está legal. Ela pode estar boa para alguém, mas para alguém está ruim. Ela é uma relação desarmônica, certo? Ela é positiva para um, porém é negativo para o outro ser vivo que está envolvido. No caso das bactérias, esse parasitismo, ele é positivo para as bactérias, aqui, mas ele é negativo para os outros que estão participando. Essa relação do parasitismo, as bactérias elas vão causar doenças. Elas causam doenças em outros seres vivos. Quando elas causam doenças, elas retiram de quem ela está parasitando o alimento para a sua sobrevivência e o outro fica prejudicado. Aí nós temos vários exemplos de parasitismo. Aqui, ó.
Não, não gostei desse. As doenças causadas por bactéria, gente, aí a gente vai ter, ó. Aqui, por exemplo, certo? A gente vai falar cada uma dessas doenças mais na frente, mas a gente tem, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que não consegue produzir o próprio alimento. Então, o que é que essa bactéria faz? Essa bactéria vai e parasita o ser humano. Então, ela retira de nós aquilo que ela necessita para a sua sobrevivência e, em contrapartida, deixa o nosso corpo adoecido, né? A tuberculose aí, que já foi uma doença avassaladora, matou muita gente, hoje em dia ela está controlada, mas tem que tomar cuidado, é uma doença causada por bactéria. Essas bactérias, elas não conseguem produzir o próprio alimento, parasita o quê? As nossas vias respiratórias. Uma outra doença causada por bactéria, gente, é a doença sexualmente transmissível, é a sífilis, né? A sífilis também é uma doença causada por bactérias heterotróficas, que são as bactérias que não conseguem produzir o próprio alimento, e como elas não conseguem produzir o seu próprio alimento, elas fazem o quê? Elas vão parasitar o corpo de um hospedeiro, nesse caso da sífilis é o corpo do ser humano, retirando do nosso corpo o alimento que ela necessita, em contrapartida causando uma infecção, certo? Outro exemplo de bactéria heterotrófica que não produz o próprio alimento é a bactéria Clostridium tetani. É a bactéria causadora do tétano. Essa bactéria causadora do tétano é a mesma coisa, gente. Ela não consegue produzir o próprio alimento e, por não conseguir produzir o próprio alimento, obtém esse alimento como? Parasitando o corpo de um hospedeiro. Tá certo? Outro exemplo de doença causada por bactérias heterotróficas é a leptospirose, que é a doença do rato. Essa doença também, bactéria não produz o próprio alimento, tem que buscar o alimento em algum lugar. Esse lugar onde? É no hospedeiro. Só que nesse caso, o hospedeiro aqui é quem? É o rato, né? Aqui, a cólera. É uma doença também causada por uma bactéria. Bactéria de que tipo? Heterotrófica, não produz o próprio alimento, então tem que parasitar para conseguir sobreviver. Outro exemplo é a hanseníase, que é a famosa lepra, né? Também causada por uma bactéria heterotrófica, essa bactéria não produz o próprio alimento e tem que buscar o alimento parasitando o corpo de um outro ser vivo. Então, aqui a gente já tem o segundo exemplo de como é que essas bactérias elas vão fazer para obter o seu alimento. As primeiras obtêm fazendo a decomposição, essas bactérias aqui, as segundas, elas vão obter realizando a relação ecológica do tipo parasitismo, causando as famosas doenças causadas por bactérias, tá certo? O último tipo aqui de obtenção de alimento por essas bactérias heterotróficas, gente, é a simbiose. Essa simbiose, ela também é chamada de mutualismo. Certo? Simbiose ou mutualismo. A simbiose ou mutualismo, gente, é um tipo de relação ecológica harmônica. Se é uma relação ecológica harmônica, ela é uma relação benéfica para as duas partes envolvidas.
E como é que acontece, Alice, essa simbiose ou esse mutualismo com bactérias heterotróficas? Acontece, é um exemplo clássico dos ruminantes. Sabe o que são ruminantes? Nunca ouvi falar de ruminantes, não? Tem Não, certeza, não conhece nenhum? eu acho que não. Não, não conhece nenhuma vaca, não? Nunca vi uma vaca? Ah, Ah, já. professora. Já. Só que pelo esse nome que a Ah, senhora falou, não. professor. É. Hum, hum. A vaca, o boi, os coelhos, o bode, a cabra, são animais que nós chamamos de animais ruminantes, certo? Esses animais ruminantes, eles não conseguem fazer a digestão da celulose, que é o carboidrato presente no que eles comem, que é o capim. Certo? Peraí, deixa eu achar aqui uma imagem. A vaca, tá aqui. Você sai de sua casa, na época das aulas presenciais, você sai de sua casa 6 horas da manhã para ir para a escola. Você passava, estava aqui Matilde. Matilde estava lá comendo capim. Você saía da escola, 11h30, voltava para casa. Matilde ainda estava lá mastigando o maço de capim, do mesmo jeito que de quando você passou 6 horas da manhã. Certo? Vocês prestarem atenção, as vacas, elas mastigam muito, elas passam muito tempo mastigando, muito, muito tempo mesmo. Por quê? A vaca, ela tem que mastigar tanto. Porque é diferente de nós que temos um único estômago, a vaca não, ela tem 4. Ela tem esse estômago aqui, ó, que nós chamamos de retículo, certo? Aí, em seguida, ela tem esse aqui, que é o abomaso. Tem esse de cima, que é o omaso, certo? E tem esse último aqui, que é o rumen. E devido a esse rumen, é que eles recebem o nome de animais ruminantes. O que é um animal ruminante? É aquele animal que ele mastiga, mastiga bem muito. Depois que ele mastiga, ele engole. Quando ele engole, o alimento vem aqui, ó, para esse retículo. E quando chega no retículo, ele volta, ó, através do esôfago, fazendo com que a vaquinha vomite. Então, ela mastiga, engole, vomita, engole de novo. Então, a digestão da vaca é toda assim, ela é mastigando, 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 engolindo. Quando ela engole, chega no retículo, volta, ela vomita. Quando ela vomita, mastiga mais um pouquinho, volta. Quando volta, vem aqui, ó, para esse compartimento que é o omaso. Do omaso, vai armazenado um tempinho, vem para o abomaso. Do abomaso, ele chega aqui no rumen, certo? A Lúcia, mas o que é que isso tem a ver com as bactérias? Vamos lá, o que é que tem a ver com as bactérias?
A gente percebe aqui na imagem que a vaca, ela se alimenta de capim, certo? O capim, ele é rico em um carboidrato chamado celulose. E a vaca, o animal ruminante, de um modo geral, não consegue digerir celulose. Oxe, Tausca, mas como é que a vaca se alimenta de uma coisa que ela não consegue fazer a digestão? E aí? O que é que acontece? A celulose é um carboidrato, como a gente viu lá no ano passado, que é um açúcar, é um carboidrato. E os ruminantes não digerem, não fazem a digestão. Então, ó, se não faz a digestão da celulose, que é o que eles do que eles se alimentam, eles não fazem essa digestão, o que é que acontece? Vão morrer de fome? Vão não. Porque ela não faz, o ruminante não faz essa digestão. Mas aqui no rumen, ele está cheio de amiguinhas que conseguem digerir essa celulose. Quem é que está aqui no rumen dessas vacas, desses ruminantes, que consegue fazer digestão de celulose? Bactérias. O ruminante não faz, mas a bactéria faz. O ruminante não digere a celulose, mas a bactéria digere. Esse ruminante, ele tem que mastigar muito bem o alimento, para que quando esse alimento ele chegar aqui no rumen, ele já chegue altamente processado, para facilitar a quebra dessa celulose por essas bactérias. Então, essas bactérias que estão aqui no rumen vão quebrar essa celulose e vão transformar essa celulose em energia para a vaca, como fonte de alimento para o ruminante e como fonte de alimento também para as bactérias. Então, é uma jogada de mestre, porque essa relação aí, os dois são beneficiados. A vaca diz assim, ó, eu não digiro celulose não, bactéria. A bactéria diz, olha, eu faço essa digestão para você, mas você também vai me dar a celulose como fonte de alimento e eu vou ficar abrigada ali no seu estômago, bem tranquila, bem em paz. Tudo certo, tudo. A vaca obtém o alimento que ela não conseguiria se não fosse as bactérias, porque ela não faz a digestão da celulose, e as bactérias também obtêm o alimento que elas necessitam para a sua sobrevivência, e ainda tem o abrigo dentro do estômago da vaca. É uma relação que nós chamamos de relação harmônica, é uma relação de mutualismo ou protocooperação. As bactérias digerem a celulose. Para a vaca, oferecendo o alimento. Certo? Então, essa relação é boa para todos os dois, é uma relação harmônica. Só que essas bactérias, elas fazem essa digestão, elas dão o alimento à vaca, elas obtêm o alimento para a sua sobrevivência. Só que aqui, gente, nesse compartimento, o rumen é uma câmara fermentativa. Ocorre o processo de fermentação aqui. E dessa fermentação é produzido um gás que nós chamamos aqui de gás metano.
Então, a bactéria faz tudo isso. Ela faz essa digestão dessa celulose, ela oferece alimento para o ruminante, ela obtém alimento para si. Só que, em contrapartida, quando ela realiza todo esse processo, ela consegue produzir esse gás, que é um gás metano, que é um gás altamente maléfico. Por quê? Porque o acúmulo desse gás metano no ar, ele ajuda a aumentar o buraco da camada de ozônio. Vocês sabem quais são os maiores causadores do aumento do buraco da camada de ozônio na humanidade? O que aumenta o buraco na camada de ozônio são os ar-condicionados. O que aumenta o buraco na camada de ozônio é o desodorante spray, porque libera muito clorofluorcarbono. O que aumenta é a humanidade que não está sabendo utilizar esses artifícios da tecnologia. Mas o maior produtor, o maior causador do buraco da camada de ozônio é o peido da vaca. Inclusive, muitos estudos aí estão sendo realizados para tentar diminuir o impacto da liberação do gás metano cada vez que uma vaca peida. Como é que você vai impedir a vaca de peidar? Cada vez que um ruminante peida, ele libera uma quantidade absurda de gás metano. E esse gás metano, ele contribui bastante para o aumento do buraco da camada de ozônio. Mas para se frear isso, teria que se retirar as bactérias que fazem esse processo de quebra de celulose de dentro do rumen. Então, é positivo para a bactéria e para o ruminante, sim. Porém, para a humanidade não é tão legal porque tem um impacto negativo da emissão do gás metano sobre a camada de ozônio, certo? Não é mentira minha, o peito da vaca é muito nocivo para nós, devido ao aumento do buraco da camada de ozônio. Certo? Tem até uma imagem aqui que representa isso. Aqui, ó. Tá vendo? À medida que a vaquinha vai soltando gás metano, vai soltando os peidinhos, ó, vai aumentando, vai soltando metano, que é um gás tóxico, aumentando o seu impacto na camada de ozônio, tá certo? Então, as bactérias, elas podem obter alimento dessas três formas. As bactérias parasitas, as bactérias decompositoras e as bactérias que mantêm uma relação de simbiose, gente, com os outros seres, com os animais ruminantes. Aí, nós vamos ter as bactérias que obtêm o próprio alimento, né, que conseguem obter o próprio alimento através de um processo de fotossíntese, certo? Aqui. Sim, a listinha de frequência. Deixa. Aí a gente tem aqui, gente, as bactérias, que elas são autotróficas. Bactérias que produzem o próprio alimento. Vão produzir o próprio alimento através de quê, gente? Através de dois mecanismos. Através da fotossíntese e através da quimiossíntese bacteriana.
certo? Essa fotossíntese, essa quimiossíntese que as bactérias realizam, ela é bem diferente da fotossíntese e da quimiossíntese tradicional, ok? A gente tem aqui uma imagem, ó, dessa equação da fotossíntese que as bactérias realizam, para a gente ter noção de como é diferente da quimiossíntese e da fotossíntese realizada pelas plantas, certo? Primeiro, gente, porque aqui, ó, elas utilizam gás carbônico, mas aqui elas não utilizam água, ó, tá vendo? Na fotossíntese normal, aqui é a água. Mas as bactérias, elas vão usar o gás sulfídrico, que é o enxofre. Essa fotossíntese das bactérias, elas também vão acontecer obrigatoriamente na presença de luz. E elas também vão produzir glicose, que elas vão utilizar como fonte de alimento. Elas vão produzir água. E o seu produto final, o produto final que vai ser utilizado por elas para que elas possam produzir energia, não vai, ao contrário de nós, que é o oxigênio, aqui vai ser o quê? O enxofre. A Lúcia, é obrigada a gente saber essa equação todinha? Não, gente, isso aí é muito complexo, certo? Estou mostrando a vocês só para vocês saberem que existe, ok? Porém, para o nível médio, não é necessário que vocês saibam essa equação, não é necessário que vocês saibam que no lugar do oxigênio, da água, entra o gás sulfídrico, não é obrigado vocês saberem que como produto final, no lugar do oxigênio, se tem um enxofre, certo? Aqui também acontece na presença da luz. E aqui, no lugar da clorofila, eles utilizam a bacterioclorofila, ó. Clorofila. Certo? A bacterioclorofila. Existe. Eu tenho que decorar, eu tenho que saber, vai me ser cobrado no ensino médio? Não. Certo? É a título de informação mesmo, para vocês saberem que existe. E aqui, a gente tem também para mostrar a quimiossíntese bacteriana, que acontece com substâncias inorgânicas. Quem são essas substâncias inorgânicas? Água e sais minerais. Essas substâncias inorgânicas vão passar por um processo de oxidação, originando subprodutos, e esses subprodutos, que normalmente são gás carbônico e água, vão produzir substâncias orgânicas. Então, qual é a pegada da quimiossíntese bacteriana? Produzir substâncias orgânicas através de substâncias inorgânicas. É isso que acontece com as bactérias quando elas conseguem produzir o próprio alimento. Elas vão realizar a quimiossíntese e a fotossíntese bacteriana, mas esses processos vocês não têm que ter decorados ainda na ponta da língua, tá certo? Então, gente, era o que a gente tinha para hoje, para fechar essa parte aqui de rede moneira relacionado à obtenção de energia pelas bactérias. Na próxima aula a gente vê reprodução e algumas doenças, e a gente fecha esse assunto, tá certo? Alguma dúvida, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, não fiquem com dúvida, não deixem passar as dúvidas não, certo? Pode perguntar, só não pergunte de noite, no final de semana, de madrugada, né? Porque o professor também tem vida. Então, gente, no mais, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Já deu o nosso horário. Veja como estão educadinhos hoje. Sara, mulher, essas fotos desse teu aniversário não acabam mais, não? Tu vai ficar humilhando a gente até quando, hein? Ai. Me convidar a gente para comer um bolinho, tomar um guaraná, é assim mesmo. Tem nada não, eu vou por de 20.
Um cheiro. Tava linda, viu, Sara? Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, amor. Tchau. 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 Também. Segundo B, segundo A.